Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. PF deflagra nova fase da Operação Última Milha e prende assessor ligado à BIM Paralela. É isso mesmo. Nesta quinta-feira, a Polícia Federal deflagrou a quinta fase da Operação Última Milha, que investiga o uso da estrutura da Agência Brasileira de Inteligência para monitorar autoridades durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação cumpriu um mandado de prisão preventiva e 2 de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. O alvo do mandado de prisão é Daniel Ribeiro Lemos, assessor parlamentar que atualmente trabalha no gabinete do deputado federal Pedro Júnior do PL. Os mandados de busca foram cumpridos em 2 endereços relacionados ao assessor. Conforme os investigadores, Daniel Ribeiro desempenhou o papel de ponte entre grupos de disseminação de desinformação e uma estrutura paralela no governo, tendo sido uma das principais figuras atuantes na chamada BIM Paralela. Na época, ele estava lotado no Palácio do Planalto e atuava também como influenciador digital, segundo a apuração. Resumindo, não passa de mais uma perseguição política absurda. E ministros do STF acusam o golpe e tomam atitude inaceitável de intimidação contra deputados. É isso mesmo. Informações que surgiram recentemente dão conta de que, em conversas reservadas, ministros do Supremo alertaram parlamentares do que veem como um risco o fato de a PEC não ter nascido no Judiciário, e sim no Senado. Os magistrados lembram que a Constituição Federal exige que as mudanças nas regras do Judiciário devem ser propostas pelo próprio poder e enviadas ao Congresso. O Metrópolis afirma que esse vício de origem da PEC é visto por integrantes do STF como temerário e deve levar à própria Corte à inconstitucionalidade da proposta. Nesse cenário, ministros do Supremo admitem que a PEC analisada pelo Congresso tem grande potencial para gerar uma crise entre os poderes legislativo e judiciário. O deputado Nicolas Ferreira resumiu com a seguinte frase, abre aspas, tem besta ainda que acredita que isso aqui é democracia. Fecha aspas. Uma atitude inaceitável de intimidação. A revista Oeste comenta o caso. E Gustavo Gar expõe contradição de Barroso. Assista. Vamos seguir falando sobre o Supremo Tribunal Federal, porque os ministros reagiram com preocupação ao avanço daquele pacote aprovado ontem na CCJ da Câmara que limita os poderes de magistrados da Corte. Falamos sobre isso aqui no programa e, segundo uma reportagem do Estadão, embora os ministros observem que as propostas de emenda à Constituição autorizando o Congresso a revogar decisões do STF são inconstitucionais e que, portanto, podem ser derrubadas quando forem contestadas, o clima na Corte é de apreensão. A avaliação de parte dos ministros é de que os deputados aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro sinalizaram que a ofensiva contra a Suprema Corte não vai parar tão cedo. A leitura feita pelos ministros é a de que o avanço das propostas representa uma retaliação ao STF depois da decisão que suspendeu a execução das emendas parlamentares por falta de transparência e de rastreabilidade. Na tarde desta quinta-feira, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, criticou a aprovação do pacote anti-STF. Num mundo plural, não existem unanimidades. Porém, não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo bem a sua missão por injunções dos interesses políticos circunstanciais e dos ciclos eleitorais. As constituições existem precisamente para que os valores permanentes não sejam afetados pelas paixões de cada momento. Nós aqui seguimos firmes na defesa da democracia, do pluralismo e da independência e harmonia entre os poderes. Eu acho que tem 3 problemas na fala do ministro Luiz Roberto Barroso. Primeiro, é que ele diz que não se mexe numa casa que está funcionando. Não está funcionando. Aliás, estão tentando propor alterações, mudanças, aperfeiçoar, justamente porque não está funcionando.
a casa guardiã máxima, a última corte recursal do Brasil, a guardiã da Carta Magna, não guarda a Carta Magna. Pelo contrário, trata a Constituição a pontapés. Segundo, a casa do pluralismo, ministro Roberto Barroso. Aonde? Me diga um nome de um deputado, influenciador, jornalista que tenha sido perseguido de esquerda. Teve algum nos últimos anos no Brasil? Eu não conheço nenhum. Nem o Janones, que até hoje não foi punido. Continua sendo poupado. Não conheço nenhum influenciador digital, não conheço nenhum político, seja ele parlamentar ou simplesmente filiado ao PT, ao PSOL. Não conheço ninguém que tenha sido investigado nesses inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes para perseguir só um lado do espectro político brasileiro. Aliás, ministro Luiz Roberto Barroso, é do senhor a frase "nós derrotamos o bolsonarismo" e até hoje o senhor não explicou o uso do pronome pessoal nesta frase. Explique o nós. O senhor se inclui como alguém que derrotou o bolsonarismo? Foi alvo de um pedido de impeachment. E no dia seguinte, a barbaridade que cabe muito bem na lei de impeachment, e por isso o senhor sofreu um pedido, foi apresentado um pedido de impeachment contra o senhor no Congresso Nacional, no dia seguinte surgiu outra barbaridade, a cena do óculos voador no aeroporto lá de Roma, para onde o senhor está indo viajar agora, envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e seu filho. Um factoide criado justamente para abafar uma participação político-partidária em evento político-partidário. Estava ao lado o então ministro da Justiça Flávio Dino, estava lá toda a cúpula do PCdoB, deputados, a presidente do PCdoB, porque a UNE, o congresso onde o senhor discursou, é ligada ao PCdoB. Então não tem pluralismo algum nesses inquéritos, nem na forma como o senhor se apresenta. Aquele perdeu Mané tampouco é plural. E por fim, a harmonia entre os poderes, isso é o artigo 2º da Constituição. Se tem algo que não é harmônico, é a relação harmônica é a relação entre os poderes hoje no Brasil, porque a Corte Máxima do Judiciário Supremo, que o senhor hoje preside, usurpa funções e atropelou as prerrogativas do Congresso Nacional ao legislar, inclusive ao se meter em temas como as próprias emendas parlamentares, uma queda de braço histórica entre o Palácio do Planalto, o Executivo e o Legislativo. O Supremo não deveria se meter no bolo, na fatia da União, que é a emenda parlamentar, a maior fatia do bolo do orçamento da União. Entre outros tantos temas. O Supremo quer se meter agora em queimadas no Brasil. O Supremo decidiu como deveria ou não deveria ser administrada a gestão da pandemia, transferindo para estados e municípios, e deu no que deu, tirando prerrogativas do presidente Jair Bolsonaro na época, do ministério do presidente Jair Bolsonaro. Então não há harmonia, não há pluralismo algum e as coisas tampouco estão funcionando. Ô Constantino, como era de se esperar, né, o Supremo Tribunal Federal hoje já fez chegar o recado de que pode declarar inconstitucional, né? Várias reportagens foram publicadas ao longo do dia na imprensa com aquelas tradicionais entrevistas em caráter reservado, conversas em off dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dizendo que os textos aprovados ontem na comissão da Câmara podem vir a ser declarados inconstitucionais, Consta. Eles mandam recados bem diretos, né, pela imprensa, por assessores de imprensa informais, né? A gente começa a questionar para que serve o legislativo, porque se uma PEC, né, uma mudança constitucional, uma emenda constitucional não pode, porque é considerada inconstitucional, né? Para que serve o legislativo então? Se tudo vai caber a decisão dos iluminados ministros, né? Inclusive tem jornalista no Brasil que aplaude censura, né? E que acha que a cabeça do Alexandre de Moraes é a terceira casa legislativa e a mais poderosa do país. Porque acha que o X, por exemplo, estava descumprindo a lei. Não, estava descumprindo as ordens do Alexandre de Moraes, o que não é sinônimo de lei. Então, é tudo absurdo. O Silvio matou a pau aqui, né? Nós podemos aceitar a premissa do nosso Jean-Jacques Rousseau de Vassouras, né? Não se mexe em instituições que estão funcionando bem e cumprindo sua função. Ok, por isso mesmo é preciso mexer, e muito, no STF, com suas decisões monocráticas, com seu abuso de poder, com todo o arbítrio que desrespeita a Constituição da qual deveria ser o guardião, começando lá de trás, quando rasgou o artigo 52 para dar direito político para Dilma depois do impeachment,
quando rasgou o artigo 53, quando criou o crime de opinião, inclusive para parlamentar com imunidade material, e por aí vai. Desde então é uma sequência ininterrupta de decisões ilegais, de inquéritos de fim do mundo ilegais, e prisão política, e censura prévia, né? Então, onde, por exemplo, existe previsto no nosso Código Penal, na Constituição, a censura prévia que permite derrubar uma conta inteira de um cidadão, de um jornalista, numa rede social, em vez de mandar apagar posts específicos. Onde no Marco Civil da internet há esse caminho que foi traçado pelo ministro Alexandre de Moraes. Não existe. Então, o ministro Barroso, que achava Cesare Battisti um assassino confesso, alguém inocente, João de Deus, alguém com poder transcendente, e aquele imitador de focas, alguém sério para debater política, né? O ministro Barroso, que quer empurrar a história, em vez de aceitar uma missão mais nobre, porém contida, de proteger a Constituição, ele acha que está funcionando tudo bem, né, com as instituições. Ele vai num convescote comunista da UNE e diz: nós derrotamos o bolsonarismo. Aí eu pergunto ao ministro Barroso, como será que seria recebido um comentário desses na Corte Suprema Americana, por exemplo, um pouquinho mais séria que a nossa? Imagina um Antonin Scalia da vida falando: nós derrotamos os democratas. Como é que será que isso seria recebido pelo mundo, pelo país, né? Porque seria a confissão de um crime nos Estados Unidos. E no Brasil também. No Brasil também é um crime. Mas no Brasil há muito tempo que aqueles que são os guardiões da Constituição cometem crimes de forma impune e ainda têm a cara de pau de dizer que estão cumprindo com a nobre missão que lhes foi incumbida. Piada de mau gosto do nosso Rousseau de Vassouras. Se havia alguma dúvida, não há mais. Depois das declarações do Barroso hoje, presidente do STF, dá para perceber claramente que eles sentiram, e sentiram feio. Ontem na CCJ foi aprovado alguns projetos de lei, alguns projetos que resgatam algumas atribuições do Congresso que tem sido destruído por membros do STF, como as decisões monocráticas, onde um ministro do STF simplesmente anula uma decisão, uma aprovação de um projeto no qual é passado por todo o trâmite do Congresso, votação de centenas de parlamentares, onde o ministro vai lá com a sua caneta e anula. Foi aprovado ontem na CCJ o fim das decisões monocráticas. Foi aprovado também na CCJ outra bomba, que com certeza deixou esse pessoal muito chateado, que é a autoridade do Congresso de sustar decisões da Suprema Corte. Sim, afinal de contas, a voz do povo está no Congresso, com seus representantes eleitos. E aí o Barroso sentiu muito e veio sair em defesa do STF. Mas antes de mostrar a fala do Barroso na defesa do STF, dizendo que como se o STF não deveria ser mexido, vamos lembrar de outras falas do Barroso, para você entender que a fala dele de hoje realmente é uma mentira. O Judiciário deixou de ser, já de algum tempo, um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político. Ele acaba de admitir aqui nesse trecho de vídeo que há uma deturpação na Suprema Corte, no Tribunal Superior, no STF, no Superior Tribunal Judiciário Federal, porque ela deveria ser uma corte técnica de interpretação da Constituição e nada além disso. Aqui, ele admite que o STF passou a ser um poder político, sendo que na Constituição veda atividades político-partidárias por parte de ministros do STF, porque isso pode levar até mesmo ao impeachment. Aqui, não podemos esquecer, ele, num discurso na UNE, dizendo: nós derrotamos o bolsonarismo, diz Barroso em evento da UNE. Aqui, claramente, o ser iluminado Barroso admitindo que ele é uma entidade política. E aqui uma coletânea de algumas besteiras que ele falou, né? Perdeu Mané, não a mola. O judiciário passou a ser um poder político. Reeleição não se vence, se toma, que ele disse que foi uma brincadeira. Nós derrotamos o bolsonarismo e tudo mais. Aqui é a fala dele de hoje. Nessa fala dele de hoje, que eu quero que você escute, depois dessa fala eu vou te mostrar a fala dele há 3 semanas atrás, ou 4 semanas atrás, contradizendo exatamente o que ele está falando agora. Presta atenção. Como toda instituição humana, o Supremo é passível de erros e está sujeito a críticas e a medidas de aprimoramento. Porém, se o propósito de uma Constituição é assegurar o governo da maioria,
o Estado de Direito e os direitos fundamentais, e se o seu guardião, o da Constituição, é o Supremo, hoje é o principal a destruí-la. chega-se à reconfortante constatação de que o tribunal cumpriu o seu papel e serviu bem ao país nesses 36 anos de vigência da Carta de 1988. Vamos lá. Nos últimos 10 anos a gente sabe que não. Vocês têm ajudado mais é bandido, traficante, né? Mais quem não presta, corrupto. Nós decidimos as questões mais divisivas da sociedade brasileira. Num mundo plural, não existem unanimidades. Porém, não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo bem a sua missão por injunções dos interesses políticos circunstanciais e dos ciclos eleitorais. As constituições existem precisamente para que os valores permanentes não sejam afetados pelas paixões de cada momento. E o que fazer quando a instituição que deveria resguardar a Constituição é a primeira a desrespeitá-la? É a principal, a que diariamente desrespeita a Constituição. O que faz? Qual o procedimento? Qual o dispositivo se ativa, se aciona, quando a corte que deveria proteger a Constituição é a primeira a desrespeitá-la? O que se faz num caso como esse? Se muda a corte. Muda-se as regras da corte através do Congresso, que é o que diz a Constituição. Nós aqui seguimos firmes na defesa da democracia. Eu não aguento mais escutar isso. Mas esse trecho aqui é o melhor, ó. Da sociedade brasileira. Num mundo plural, não existem unanimidades. Porém, não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo bem a sua missão. Bom, aqui eles já deixaram claro que não vão aceitar as decisões tomadas pelo Congresso, que são os representantes eleitos. Só que, há um mês atrás, ele dando uma entrevista pra Globo, eu vou até aumentar aqui, ó, ele dando uma entrevista pra Globo, olha o que o Barroso disse justamente sobre essas PECs, esses projetos que acabam com a decisão monocrática e dá direito do Congresso de reverter decisões do STF. Preste atenção. O senhor vê esse projeto de lei da anistia? Olha, pela Constituição, quem tem competência para dar anistia é o Congresso. Portanto, acho que o debate está acontecendo no lugar certo. Como os outros debates estão acontecendo. Tem um debate sobre mandato no Supremo, acho que é legítimo o Congresso debater isso. Que legal, você permite o Congresso debater isso? Tem a queixa das decisões monocráticas, o pedido de vista, isso acho que a gente resolveu pelo regimento, mas é legítimo. Eu acho que o Congresso debater as grandes questões nacionais faz parte da vida democrática. Que interessante. Há poucos dias atrás, não tem a data aqui não, esse aqui é um mês atrás, ele disse que é normal, que é tranquilo, que é interessante, tudo bem, né? Quanto tempo atrás? Eu quero até puxar aqui, ó. Esse aqui foi do dia... Cadê a data? 11 dias aqui, um mês, gente. Isso aqui tem 11 dias. Essa fala dele tem 11 dias. Acabei de puxar aqui. 11 dias. Há 11 dias atrás, o Barroso dizendo: é normal, tudo bem, o Congresso debater sobre decisões monocráticas, sobre essas coisas, sobre mandato do ministro do STF. Há 11 dias atrás. E aí, me vem agora, eu vou ter que aumentar de novo, porque eu quero que você preste atenção como que funciona esse pessoal. 11 dias. Aí ele me vem agora... Agora e fala isso aqui, ó. Nesses 36 anos de vigência da Carta de 1988. Nós decidimos, num mundo plural, não existem unanimidades. Porém, não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo bem a sua missão. Aqui ele fala que não se mexe em instituições que estão funcionando. O STF não está funcionando, a gente sabe, todo mundo sabe disso, beleza? E aqui, olha o que ele fala. É necessário o Supremo se manifestar, porque nós também fazemos parte do debate. Acho que é legítimo o Congresso debater isso. Tem um debate sobre mandato no Supremo, acho que é legítimo o Congresso debater isso. Tem a queixa das decisões monocráticas, o pedido de vista, isso acho que a gente resolveu pelo regimento, mas é legítimo. Eu acho que o Congresso debater as grandes questões nacionais faz parte da vida democrática. E o Congresso está debatendo decisões monocráticas, o Congresso está debatendo e votando e aprovando a suspensão de decisões do STF. Quando
eu acho que é necessário o Supremo se manifestar, porque nós também fazemos parte do debate público, eu me manifesto. Vocês não fazem parte do debate público. Onde você enfiou isso? Como você enfiou isso na sua cabeça? Esse aqui, ó. Deixou de ser, já de algum tempo, um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político. Não passou. O fato de você falar isso mostra que vocês estão desrespeitando a Constituição. O STF não faz parte do debate político. O STF é guardião da letra fria da Constituição, da letra preta no papel branco. Isso apenas. Que loucura é essa? Gente, mais uma vez, ó. Votos senadores. A gente precisa de fazer o impeachment de um para que os outros aprendam com uma lição. Impeachment do Alexandre de Moraes. Já temos 36 assinaturas, faltam 5 para termos a maioria no Senado. O documento, requerimento de leitura do impeachment já está pronto. Só estamos precisando das assinaturas. Aí o senador agora, ele tem um link para entrar lá no sistema do Senado. Ele assina e a assinatura dele fica contabilizada. Agora já não é mais apoiamento genérico, é assinatura real. Essa é a mudança. Pelo amor de Deus, não dá mais para viver num Brasil desse jeito, onde pessoas que não tiveram votos acham que são donos da democracia. Isso é ditadura. Eu tô de cabeça cheia. Tchau. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos.